Olá, eu sou a Dé Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Você que é verão frio recebeu uma cartela linda, maravilhosa, rosada pra caramba, com bastante azul, bastante verde, violáceos e sem preto. Não fique triste. Quando a gente fala das cartelas de verões, a gente não tem uma beleza tão escura, por isso que a gente não tem preto na cartela. E para te consolar, não é todo mundo que tem preto na cartela. As cartelas de verão não tem preto, as cartelas de outono não tem preto e as cartelas de primavera também não. Então, quando a gente fala muito do preto, porque eu sei que todo mundo ama um pretinho básico, eu não quero que isso seja uma coisa ruim. Você ainda pode usar, só que a gente pode usar muito mais cores que te favorecem. Então eu quero que você dê uma chance para essa cartela linda e eu vou te explicar qual que é a característica principal dela e como que a gente desenvolveu essas cores para você potencializar a sua beleza. Quando a gente fala na cartela de verão frio, o sobrenome ele é muito importante, que é o frio. O que isso quer dizer? A temperatura da sua pele ela é fria. Isso quer dizer que ela é mais rosadinha do que amareladinha. O verão frio, ele tem essa característica e é uma cartela que a gente diz que é uma cartela pura, porque ela não tem adição de cinza, ela não vai ter tanta adição de misturas de cores. Então as cores que você tem aqui são cores mais vivas. Quando a gente pensa na cartela de verão frio, ela vai ser a cartela mais intensa dentro dos verões, porque ela é a cartela mais pura. E eu desenvolvi nessa paleta mais de 100 tons de cores dentro do método sazonal expandido que favorecem a sua beleza. O que eu indico sempre? Comece pelas primeiras cores. Se você recebeu uma cartela e tá nervosa com tanta cor que tem, a nossa indicação é que você comece com essas cores aqui, que são cores mais básicas, que a gente diz que são cores que combinam com todo o restante. São cores mais fáceis para o nosso dia a dia. E a partir desse azulado aqui, a gente entra nas tonalidades um pouco mais vivas. Por isso que essas primeiras são indicadas para você que está começando a olhar esse mundo colorido. Depois das cores bases, a gente começa com amarelo. E esses amarelos são amarelos mais frios. E o que é um amarelo mais frio? Olha só, eu peguei uma cartela de outono quente para vocês entenderem. Este é um amarelo quente e esses são amarelos frios. Os seus amarelos são amarelos que potencializam a sua beleza e são amarelos mais clarinhos. O que eu indico sempre para essa beleza de verão é que às vezes, pelo verão ser mais claro, vocês acham que o amarelo te deixa muito sem graça ou que amarelo. Gente, amarelo, né? Quando a gente fala de cor, a gente está rebatendo luz. Mas essa cor, ela é muito bonita e ela funciona muito bem com todas as outras cores na sua cartela. Eu sou fã do amarelo das cartelas de verão, por isso que eu falo isso. E eu acredito muito que quando você se acostuma com esse tom de amarelo, você não larga ele, porque ele é fácil de combinar e ele traz um ponto de luz diferente dessas cores que a gente tem aqui. Então, se eu combinar um amarelo com roxo, ó, é uma combinação linda de cor. Eu amo amarelo também com rosa. Eu acho que fica uma graça.
Tudo isso, gente, é saindo da caixinha, tá? Por isso que eu tô apresentando as cores, pra vocês me darem uma chance aqui pra essa cartela. Depois dos amarelos, a gente tem os rosáceos, ou seja, como você tem uma cartela fria, o rosa vai estar muito presente, o azul também nessa cartela. E a gente vai ter desde um rosa mais claro, um fúcsia, um rosa que a gente chama de framboesa e até um rosa melancia, que é esse aqui, que é lindo. Depois disso, a gente tem os violáceos, então esses violáceos vão ser sempre mais azulados, tá? Não vai ser um violáceo tão quente, ele vai ser mais azuladinho. E a gente vai para os azuis e os verdes, que você fica muito bonita. E aqui, de novo, sempre pensando no frio. Ai, Dedé, como que eu sei se o meu verde é quente ou verde frio? Gente, este seria um verde quente. Este é um verde frio. Então, quando você tem sua cartelinha em mãos, é mais fácil até para você distinguir isso na hora de comprar uma roupa e você vai treinando o seu olhar. Queria deixar uma ressalva para vocês. Olha só, mesmo que a gente tinja uma peça com o pigmento igual, então este pigmento azul, eu tingi a roupa, uma roupa com esse mesmo pigmento, e esse mesmo pigmento eu imprimi numa cartela. Eles não vão ser iguais. O que acontece? Toda vez que a gente pensa na cartela e a gente vai fazer compras com a cartela, a gente quer que bata a cor exato, real, oficial. E, gente, não vai bater. Porque aqui eu tenho uma superfície de papel e aqui eu tenho uma superfície de tecido. E, além disso, eu tenho gramatura de tecido, eu tenho fibras diferentes. Por mais que eu tinja os tecidos com a mesma pigmento, se são tecidos diferentes, vão reagir de jeitos diferentes. Por isso que eu digo que é importante vocês saberem que a cartela é um guia. Ela tem que entrar. Olha só, essa cor que eu tô usando, ela não está na cartela, mas ela entra nessa turma daqui. Diferente quando eu pego esta cartela aqui, ó. Essa cor aqui não entra, mas de jeito nenhum. E assim vocês vão treinando o olhar de vocês. Não quero que a cartela seja um impeditivo de venda. Só comprar o que tá na cartela e o que bater a cor exata, real e oficial. Isso vai ser muito difícil, gente. Até porque a luz da loja também interfere na cor que a gente enxerga das peças, das roupas. Ou seja, entendam que a cartela, ela vai ser muito mais uma questão de você saber que tá entrando, que isso vai funcionar, do que ter o tom exato. É tudo igual. Não é. Quando a gente fala nos 100 tons que eu escolhi para vocês, mais de 100 tons, eles são tons que eles estão dentro do método sazonal expandido na cartela de verão frio. E aqui eu ainda tenho graduação de cor. Dedé, é a mesma cor? Não é. Quando você tampa a cor do meio, você consegue enxergar que a gente tem uma graduação de cor de claro e uma cor mais escura. Porque eu não quero que vocês detenham-se só numa tonalidade. Entendam que existe essa graduação, que é a mesma coisa que eu falei agora. Se tá entrando na cor, não tem problema, não precisa ser exatamente igual. E pessoal, a gente enxerga mais de 10 milhões de tons de cores. É impossível eu colocar no papel tudo que vai te favorecer. Às vezes é um tom a mais, às vezes é um tom a menos. Use e abuse da cartela, mas não se prenda em ser exatamente a mesma tonalidade. Depois das suas cores, das suas melhores cores, eu coloquei para vocês as combinações de cores. São 3 lâminas para vocês se acostumarem a combinar. Normalmente, quando eu dava uma cartela de cor para uma cliente, ela falava, tá, comprei esse amarelo, combino com o quê? Por isso eu desenvolvi essas combinações prontas para vocês usando o círculo cromático. E como é que funciona? Primeiro, a combinação complementar é uma combinação que são cores opostas dentro do círculo cromático. Então, quando a gente pensa no azul, a gente sempre vai ter o oposto do laranja. Dedé, mas você colocou laranja aqui, mas não tem laranja na minha cartela. Não tem mesmo. Eu coloquei porque é uma combinação complementar, porque o azul, o complementar do azul é o laranja. Eu emprestei esse laranja para ser um guia para você.
porque é o nome da combinação. Não necessariamente essa cor vai estar na sua cartela, porque você não tem laranja na sua cartela. Entenda que eu trouxe todos os ensinamentos do círculo cromático e se eu não fosse colocar esse laranja, eu não ia ter o que combinar com azul dentro dessa combinação. Então isso é só uma questão de explicação, porque senão às vezes dá um bug na nossa cabeça. E eu adicionei 2 laranjas que podem brincar aqui no verão. O que a gente indica é que quando você coloca uma peça pertinho do teu rosto, que ela seja da sua cartela. Então, se você for combinar o azul com o laranja, que o laranja esteja na parte de baixo. Essas combinações são combinações que elas chamam mais atenção, são combinações lindas. E vocês podem começar tanto com esmalte, quanto numa combinação de calça e cinto. Vocês podem começar de um detalhe para depois uma combinação de roupa. Você não precisa necessariamente já começar com uma calça e uma blusa. Quando a gente vai mudando o nosso olhar, porque muitas vezes a gente tem roupa colorida, mas não combina elas. Eu acredito que a coloração pessoal traz isso pra gente, um conhecimento das cores que nos favorecem e também parece que abriu uma cortina colorida na nossa vida, como se as cores estivessem sempre lá e a gente não tinha enxergado elas. E aqui é exatamente esse treino de vocês enxergarem as cores e adicionando isso no dia a dia de vocês. Combinando isso, que seja de pouquinho, que seja um batom com um brinco, ou que seja num cinto com uma calça, ou que seja no esmalte, isso é intencional. E você vai trazendo essa prática para o teu dia a dia e essa intenção vai ficar mais fácil. Daqui a pouco você tá combinando blusa com saia, daqui a pouco você tá combinando suas almofadas e a sua mesa posta. É muito gostoso. Se você tá com medo, não tem problema, combina nas coisas pequenas. A combinação complementar, ela chama mais atenção, porque ela é o oposto. Se você quiser começar combinando uma combinação mais fácil, a gente vai para a combinação análoga. Porque dentro do círculo cromático elas são as vizinhas, elas não têm tanto contraste de cor. E aí é mais fácil, parece que visualmente ela não fica tão locada. E aqui eu trago para vocês tanto a mistura do azul com verde, do roxo com azul, de um rosa mais claro com um rosa mais melancia e um laranja que, de novo, não tá na tua cartela, mas é o que combina com o amarelo, desculpa. E assim a gente vai trazendo essas combinações de pouquinho em pouquinho e vocês vão testando. Me deem uma chance. Depois que vocês ficarem PhD nas combinações de cores, vocês, acreditem em mim. É um caminho sem volta. A gente começa a combinar cor, a gente gosta de combinar cor e a gente vai indo. Depois que vocês treinaram bastante, pode brincar com a combinação tríade. É quando a gente está bem acostumada com cor, a gente combina 3 cores dentro do círculo cromático e a gente consegue fazer isso no look. Se isso for difícil para você, começa fazendo na decoração. Uma mesa posta, na questão de almofada, ou até na hora de pintar um quadro se você fizer pinturas. Quando a gente começa a combinar cores, é algo que a gente vai treinando o nosso olhar e a gente combinando 3 cores é quando a gente está um pouquinho mais ousado. Vamos partir para maquiagem agora. Começando pelo lápis delineador. Não tem preto. E eu sei que todo mundo tem um lápis preto, todo mundo tem um delineador preto na caixinha de maquiagem. Por a sua beleza ser uma beleza mais clara, o preto ele vai pesar um pouquinho mais. Por isso que eu indico que a gente troque o delineador preto por esses delineadores coloridos que tem agora. Esses delineadores coloridos, antigamente a gente não tinha acesso. Agora, ainda bem que o mercado da maquiagem ele tá cada vez mais colorido e cada vez mais acessível. Então, você pode começar com lilás, você pode começar com fende, com cinza, e isso fica muito bonito em você. O preto não posso mais usar? Claro que pode. Só que ele vai ficar bem pesado no teu olho. O que eu faço quando eu uso o delineador preto é fazer um delineador numa espessura um pouquinho mais fina, porque daí ele não pesa tanto no meu olho. Essa é a minha dica. Rímel também. O preto não é o ideal. Eu indico para você um fende ou até um marrom frio, mas é difícil da gente encontrar. Então, se você quiser continuar no pretinho, não tem problema também. Nenhum problema, by the way. Mas entenda que ele vai diminuir um pouquinho o nosso olho. Batom.
todas as cores que a gente tem na cartela, desde violaços até os rosados. Eu deixei algumas ideias para vocês aqui, mas vocês podem ousar um pouquinho mais se vocês quiserem. Lembre-se sempre de experimentar antes o batom, porque a nossa boca tem cor diferente, ela reage de jeito diferente. Quando a gente vai para os blushes que são indicados são aqueles blushes mais rosadinhos. Aquele blush terracota, aquele bronzer do verão, Caribe, ele não é bom para você. Por mais que você, às vezes, ficou um pouquinho no sol, tá mais douradinha e etc. Se você tiver nessa pegada, vai mais para um blush coral, tá? Ele é melhor, ele funciona melhor para você. Uma coisa é a gente fazer contorno, outra coisa é blush, tá? Aqui os blushes vão ser sempre mais rosadinhos. Depois a gente vai para as sombras. As suas sombras são sombras frias, vocês conseguem ver aqui, olha a diferença das sombras do outono. Quando eu falo de frio e quente, às vezes fica tão difícil da gente pensar, mas não sei se vocês vão conseguir ver, olha só a diferença, é gritante. Aqui eu tenho quentinho mesmo, bastante marrom, bastante amarelo, bastante laranja, e aqui eu tenho bastante cor fria, então eu tenho mais rosa, mais azul, mais roxo. Essas cores funcionam muito bem, mas se você quiser ir com feijão com arroz, que é basicão, que funciona e assim é incrível também, é a paleta Naked 3, que funciona para todos os verões. Por que é sugestão? Porque cabelo, gente, é uma coisa que é muito apego nosso, né? Eu já fui ruiva porque eu quis ser ruiva, eu já fui loura e agora eu tô natural. Eu acho que cabelo é momento de vida. Mas o teu cabelo, ele tem uma base um pouquinho mais acinzentada e a gente sempre vai indicar que você deixe essa base natural. Por mais que você goste de ser loira, deixa um pouquinho dessa base do seu cabelo para você não fazer tanta diferença com a sobrancelha. E por mais que você goste de ser loiro, o teu loiro vai ser platinado e às vezes ele pode te deixar um pouquinho apagadinha, porque a gente vai trazer um pouco do prateado, do branco pro teu cabelo. Quanto mais platinada, um pouquinho mais de maquiagem você vai precisar usar para você não se sentir tão apagada, mas uma coisa muito positiva para sua beleza, você vai ficar linda grisalha. Eu não, vou ter que pintar. Aqui também a gente tem as outras opções, não só os loirinhos, a gente tem os marrons frios e também a gente tem, até se você quiser usar um pouquinho mais, então a gente tem um marrom aloirado, que a gente chama, um loiro amarronzado. Para finalizar, a gente pensa nas joias. As suas joias, eu indiquei aqui o ouro branco, o prata e o rosé, porque o seu sobrenome é frio. O que isso significa? Que você puramente tem uma pele fria. Não posso usar dourado? A gente pode usar tudo. Aí se você quiser usar o dourado, que seja mais claro, porque a sua estação é mais clarinha do que um dourado escuro, tá? Mas isso é gosto, use e abuse do que você quiser. Se você quiser comprar uma joia, que eu indico ser algo que favoreça a sua beleza, até porque uma joia é algo mais caro, eu vou indicar para todos os verões a Turmalina Paraíba, que é uma pedra preciosa encontrada só no Brasil e já está esgotada nas minas. É uma pedra muito especial, tem uma cor maravilhosa. Não está na minha cartela, por isso que eu não comprei ela ainda. Mentira, ela é bem cara. Mas se isso for algo que você gosta de investir, né, ou quer se dar de presente, ou quer receber de presente, a Turmalina Paraíba fica perfeita na sua beleza. Além disso, a gente tem o topázio azul, que poderia ser um substituto, quartzo rosa, os diamantes, o diamante rosa e também as pérolas. Ficam muito lindas em você. Sempre as pérolas mais branquinhas, mais prateadas do que as amareladas. A primeira dica é: abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. A segunda dica é o truque do cabelo. O teu cabelo deveria ficar solto, como se ele fosse uma moldura, porque a cor, ela absorve a luz e reflete. Você sabe disso porque você já fez o teste de coloração. E quando ela reflete, se a gente tem uma moldura aqui, ela vai impedir que esse reflexo seja tão negativo se você tivesse com o cabelo preso. Por isso que é tão importante o seu cabelo estar dentro da tua cartela, dentro da tua harmonia pessoal, porque ele vai te ajudar nessa hora. Outra dica é que você use uma cor que não esteja na sua cartela, ou uma cor que não te deixa tão bonita, na parte de baixo. É maravilhoso usar tudo que a gente não pode na parte de baixo.
Por quê? Porque na parte de baixo não tem tanta força para atingir e refletir a cor no nosso rostinho. A coloração pessoal é sempre pensada aqui da nossa cintura para cima, que é onde a gente tem esse reflexo físico. Por isso, quando a cor está aqui embaixo, ela não consegue reagir até aqui em cima. Então, na parte de baixo, a gente está liberada. E a minha quarta e última dica é você abusar do decote. Por quê? Quando a gente coloca uma peça numa cor que não nos favorece, se o decote é um pouquinho mais para cima, o efeito dele vai ser mais negativo, porque ele vai estar muito perto do nosso rosto. Se o decote ele é um pouco mais aberto, ele vai mostrar um pouco mais de pele, um pouco mais do seu colo, e a cor vai estar distante do teu rosto. Então, o efeito não é tão negativo. Agora, se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixa o app do Resolva, que lá você consegue acessar sua cartela de cor digital. E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagens dentro da sua cartela de cores. A coloração pessoal mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você colocar um look com as cores que são da sua estação, use a hashtag aqui embaixo para você inspirar ou encontrar pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês todas coloridas por aí. Beijos!